Olá, ouvintes do Dicotomia Podcast. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E que estranho, né? A gente aparecendo 2 vezes por semana. Eu sei. Às vezes a gente some, mas às vezes a gente aparece para dar umas notícias de última hora. Como vocês devem estar vendo nos noticiários, já acontece o segundo turno das eleições na França. Então a gente pensou, que tal trazer uma Dicotomias Expressas versão podcast para os nossos seguidores? Então, roda a vinheta que a gente vai falar rapidinho sobre alguns pontos importantes que você deve saber sobre o segundo turno das eleições francesas. Because China ist dramatisch. ¿Cómo se dice en inglés? Me siento orgulloso. Não existe dicotomia. Dicotomia Podcast. Então, gente, o objetivo desse episódio é falar um pouquinho do segundo turno das eleições presidenciais na França, que vai acontecer no dia 24 de abril, ou seja, tá chegando já. E como trazido em uma matéria da CNN, que vai estar aqui na nossa descrição e referência do Instagram, com o eleitorado fragmentado e indeciso, a eleição provavelmente será vencida pelo candidato que puder ir além do seu campo para convencer os eleitores de que a outra opção será muito pior. As eleições na França não estão super top blaster mega sensacionais. Parece mais que um candidato tenta mais mostrar que o outro não é tão bom assim, vote em mim, eu sou menos pior. Mas fazer o quê, né? Às vezes a realidade é assim. Mas primeiro o básico para você que caiu de paraquedas aqui e não está acompanhando nada mesmo das eleições na França. O atual presidente francês, o Emmanuel Macron, disputará o segundo turno com a candidata da extrema-direita, a Marine Le Pen, em 24 de abril. No resultado do primeiro turno, Macron ficou em primeiro lugar com 27,8% contra 23,1% dos votos de Le Pen. Eles foram os 2 candidatos mais votados. Vale destacar aqui que o primeiro turno também contou com uma alta abstenção, cerca de 26%. Então, galera brasileira, por favor, não vamos reproduzir isso. Vamos lá no dia da nossa eleição, que eu ainda não sei qual é, e toquem verde confirma. Mas falando rapidinho sobre como são as eleições na França, elas são basicamente que nem as eleições no Brasil. A eleição pode ter 2 turnos, caso nenhum dos candidatos alcance mais de 50% dos votos. Na França, diferentemente dos Estados Unidos, onde a gente via um predomínio muito majoritário de 2 partidos e 2 candidatos, a gente conseguia ver a participação forte de outras pessoas e de outras figuras, de outros concorrentes, como o Mélenchon, que eu vou falar um pouquinho mais a seguir. Mas voltando para o esquema das eleições. Caso nenhum dos candidatos alcance mais de 50% dos votos, os 2 candidatos mais votados no primeiro turno vão para o turno seguinte. Que nem o Brasil, gente. Não precisa debater a cabeça muito com isso. Mas então, após o resultado do primeiro turno, candidatos derrotados de diferentes partes do espectro político lançaram apelos aos seus eleitores para que eles votassem em Macron, ou minimamente que não votassem em Le Pen. O terceiro colocado, que foi o Jean-Luc Mélenchon, que ficou com 22% dos votos, afirmou aos seus eleitores que eles não deveriam dar um único voto a Le Pen. No entanto, até o momento da gravação desse episódio, o Mélenchon decidiu não apoiar nenhum dos candidatos que disputam o segundo turno. Ou seja, se ele já não apoiava publicamente a Le Pen, ele só não falou nada sobre apoiar o Macron. sumiu! E agora a gente já está pertinho da reta final. Em uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 18 de abril, é indicado que o atual presidente da França, o Macron, venceria a disputa pelo segundo turno das eleições,
com uma porcentagem mais ou menos de 56% dos votos sobre a candidata Marine Le Pen. No entanto, apesar das pesquisas serem bem interessantes, elas não são dados fechados, né? Se elas dizem, tal pessoa pode ganhar, não quer necessariamente dizer que a pessoa vai ganhar. Até tem um vídeo interessante do The Economist, que eu vou encontrar e vou botar aqui nas referências do episódio, que fala um pouco sobre essas pesquisas eleitorais. Porque a gente não pode esquecer da eleição de Trump nos Estados Unidos, onde uma parte significativa das pesquisas apontava na época uma vitória de Hillary Clinton. Era uma parte bem significativa mesmo. E no final das contas, todo mundo sabe que quem ganhou foi o Donald Trump. Além disso, nós precisamos ter outros pontos de atenção em relação a essa eleição. O primeiro de que, outras pesquisas apontam que mais de 60% dos eleitores da esquerda devem se abster no segundo turno. Ou seja, se a abstenção no primeiro turno já foi um valor significativo, aparentemente, no segundo turno, vai ser ainda maior. Isso porque a maioria dos ativistas registrados pelo candidato da esquerda francesa, o Mélenchon, que ficou em terceiro lugar, disse que se absterá ou deixará suas cédulas de voto em branco no segundo turno presidencial. No entanto, é interessante perceber que, apesar dessa última pesquisa, que falou sobre os mais de 60% de eleitores da esquerda que pretendem não votar em ninguém no segundo turno, outras pesquisas apontam que, mesmo com as recomendações feitas por Mélenchon para que os eleitores dele não votassem de jeito nenhum na Marine Le Pen, um número significativo desses seguidores, entre 18% e 30%, prevê votar em Le Pen no segundo turno. Essa notícia é um pouco mais antiga e, como tudo nas eleições, pode mudar muito rapidamente. Ela foi feita um pouco depois do resultado do primeiro turno, mas é assim, né? A gente não pode deixar de desconsiderar os dados. Mesmo que, como as eleições são um fenômeno social, não sei se eu posso falar assim, muito complexo e com muitas reviravoltas, a gente não pode deixar de citar os números. Por fim, outro dado bem curioso é que uma pesquisa divulgada nessa terça-feira, dia 19, e essa é muito interessante, buscou avaliar o nível de desconfiança da população francesa sobre o resultado da eleição presidencial. E, gente, é chocante. O resultado é chocante da pesquisa. Segundo o estudo, 48% das pessoas ouvidas acreditam que o pleito poderia ser alvo de uma fraude, enquanto que 14% foram mais assertivos e disseram que o processo vai ser fraudado. 14%. Como dizem na França, 14%. Ai, que meus professores de francês não vejam isso. Ouçam isso. Eu sempre erro. Mas voltando ao assunto. Os eleitores da extrema-direita são os que mais desconfiam do processo eleitoral. E sério, a gente precisa conversar sobre isso. É um debate muito complexo e que não só acontece na França, como em tantos outros países, e um deles, aqui o Brasil, também rola esse debate. A pesquisa, realizada pelo Instituto IFOP, eu acho que é assim que fala, para a Fundação Reboot, constata que a ideia de que os resultados da eleição presidencial francesa vão ser ou poderiam ser fraudados é cada vez mais presente entre a população da França. Então é isso. Foi só um resumo básico para você saber as últimas sobre o segundo turno da França. A gente sabe que tem dezenas de podcasts falando sobre esse processo, dezenas de notícias, e sim, a gente vai falar mais sobre isso na nossa edição da Dicotomias Expressas. Mas essa é para você que quer se manter atualizado e saber coisas importantes, mas de uma forma bem rapidinho. Então, eu espero que você tenha gostado do episódio e mais detalhes vão chegar na sua Dicotomias Expressas. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, tanto o Twitter quanto o Instagram, é o @dicotomia_cast. E, obviamente, assine a Dicotomias Expressas. É só clicar no link que estará na descrição desse episódio e também na bio do nosso Instagram e do nosso Twitter. A gente se vê
na próxima, se ouve, toda vez eu erro, para um episódio bem mais longo. Tchauzinho! E lembre, se você tem 16 ou 17 anos e ainda não tirou o título de eleitor, faça isso, ainda dá tempo.